Então, os nossos ouvintes já sabem que todo programa a gente traz 2 episódios apurados pela reportagem de Universa para ajudar a discutir o tema da vez. E eu vou ler o primeiro caso. A primeira história que a gente vai ouvir é da Gabriela, que tem 38 anos e é de Porto Alegre. Manda casos. Sou casada há 5 anos. Esse já é o meu terceiro casamento e o segundo do meu marido. Terminei meu último casamento antes desse, justamente porque me interessei e fiquei com meu atual companheiro. Quando nos conhecemos, já flertamos com piadas sobre relação aberto, homenagem, essas coisas. Mas nunca aconteceu. Veio a pandemia e esse tema ficou totalmente apagado entre nós. Tenho soltado umas indiretas para o meu marido, mas ele não parece mais tão interessado. Fico me perguntando se ele falava sobre topar essas coisas lá no alto da paixão, só para me conquistar. Por outro lado, não tenho ninguém próximo que vive esse tipo de relação. Não sei nem por onde começar, quais as regras. Mas cada vez mais ando com vontade de experimentar essas coisas. Como colocar esse desejo em prática? E aí, Ade, acho que tu pode continuar de onde eu te interrompi, porque aí tem tudo a ver com o que a Gabriela está falando aqui, né? Eu acho que ela tem que ter uma conversa aberta e honesta com o parceiro. Que ela sente que isso é uma necessidade, ou ela vai conseguir ficar aí muitos anos de relação, não sei, né? Quantos anos na exclusividade afetiva e sexual, né? Então, eu acho que ela tem que conversar e falar o que ela... Porque, assim, na monogamia, a gente meio que segue esse roteiro aí do amor romântico, de que o amor só é verdadeiro quando ele é exclusivo, quando ele é dedicado para uma única pessoa. Então, a gente não se sente no direito nem de abrir para o outro que a gente tem desejo por outras pessoas, ou que a gente quer vivenciar o amor, o sexo, o afeto com outras pessoas. Essa era uma grande questão minha. Eu me questionava assim, gente, eu só vou transar com ele para o resto da minha vida. O sexo é algo muito importante para mim na minha vida. Acho que todo mundo, até a pessoa mais monogâmica da vida, esse pensamento já passou pela cabeça. Né? Então, assim, eu realmente tenho dificuldade de entender isso, assim, das pessoas monogâmicas, assim, porque eu sentia que eu tinha muito que explorar. O sexo, para mim, é uma necessidade. Explorar o meu sexo e a minha sexualidade, eu sou bissexual, na verdade, pansexual, né? É muito importante, é uma parte importante da minha vida. É uma necessidade, e as minhas necessidades são válidas, são legítimas. Claro. E eu abrir mão, aí entra no lance do qual sofrimento você escolhe, né? Como é que você falou, Ana? Não. Escolha o seu difícil. Escolha o seu difícil. Eu lembrei de uma palestra interessantíssima, eu já ouvi 10 vezes e eu ainda vou ouvir mais, que é do Alan de Botton, chama On Love. Ele fala exatamente isso, Ana. Ele fala, escolha o seu sofrimento. Toda palestra, ele faz uma sátira ali com o amor romântico, vai falando como que são os românticos, né? Que, tipo, eles não trabalham, eles não têm filhos. Ele vai fazendo essa sátira do amor romântico, assim. E ele não entra muito na monogamia, no poliamor, mas chega um momento que ele menciona, né? E que o povo até dá risada, que ele fala assim, o pessoal do poliamor fala assim que o ciúmes é essa coisa criada pelo capitalismo, aí todo mundo dá risada, né? Assim, que é meio que um extremo, assim. Mas eu concordo plenamente com a Ana e com ele, né? Ser monogâmico, a gente tem que abrir mão de um monte de coisa. A gente tem que se privar, a gente tem que se podar. A gente, né, tem que focar o nosso desejo, o nosso afeto em uma pessoa. Ser não mono, você pode se abrir, você pode experimentar afeto e sexo com outras pessoas, mas você vai lidar com ciúmes, com inseguranças, com um monte de gatilho aí. Sim, não é a resposta, né? É isso, né? Agora, aí você tem que ver o que vale mais a pena. E tem gente que não tá afim. Tem gente que carrega muito trauma de infância. Descobrir isso natureza também, que a Ana falou, eu acho muito legal, porque tem gente que tem esse desejo que a Ade falou, que é isso, cara, eu tenho muitos eu preciso. Amigos, eu quero casar com mais gente, tem gente que não, que fica de boa, que eu me satisfaz. É isso, né? Eu ia falar, inclusive, tem uma outra coisa, juntando, eu concordo plenamente, por isso que eu gosto dessa expressão, escolha o seu difícil, porque tem muito a ver com você naquele momento de vida, porque a gente também vai mudando ao longo do tempo. E tem a ver também com capacidade de simbolizar e não capacidade de simbolizar e precisar concretizar tudo. Que também é uma questão muito cultural e muito atual. Parece que a gente precisa concretizar tudo também. Então, essa também é a primeira coisa que eu quero dizer. Olha só, não é porque a gente está discutindo a monogamia compulsória, essa que não se discute, né? Namorou, ficou pronto, vai ser monogâmico. Não é porque nós estamos discutindo isso que ela vai ser alguma coisa que todo mundo precisa adotar.
para ser moderno. Começa por aí, pode parar com esse negócio. Porque tem pessoas que ficam muito bem na simbolização. O que eu quero dizer, eu tenho desejo por alguém e está tudo bem isso ficar na minha fantasia. Eu gosto, eu estou feliz, porque eu não estou afim de entrar. Que às vezes uma relação já é difícil de manter. Não é com todo mundo que eu gosto. Vai pegar uma pessoa, vamos lá. Pega uma pessoa que a gente já discutiu aqui, por exemplo, sobre sexo casual, junta duas pessoas. Uma tem a sua sociossexualidade positiva, ou seja, uma pessoa muito capaz de se engajar em sexo casual. A outra não é. Não é. É ligada ao afeto, é conexão, não sei o quê. Beleza, abre a relação. Essas pessoas que têm mais facilidade de lidar com sociossexualidade, tem sociossexualidade positiva, vai lidar muito melhor com o sexo casual. Na relação aberta, a outra talvez não consiga. Tem gente que só faz sexo com conexão. Então, como é que é? Tipo, vamos... Então, veja só, gente, o que eu quero dizer é, primeiro, não há necessidade de concretizar tudo na vida. A capacidade simbólica de simbolizar, de sonhar, de desejar, nos torna muito potentes. Então, ela é necessária. Não dá para a gente simplesmente querer concretizar tudo. Não, agora eu quero isso, eu quero fazer aquilo, que eu acho. E aí fica aquele vaziozão, porque você não tem capacidade mais de simbolizar. Primeira coisa. Não precisa. Segunda coisa, quais são as suas necessidades? É o que a Adê está falando. Olha, eu preciso, eu gosto, isso para mim é primordial. Não funciona para mim de outro jeito. Eu não vou transar com uma pessoa só. Então, beleza, então eu vou considerar isso. Então, é o que a gente está propondo de reflexão para essa moça, né? Mas tem duas coisas que ela fala aqui que eu acho que a gente pode explorar. Uma é a coisa que eu acho que a Dê falou muito da experiência dela, que ela descobriu grupos e estava estudando e tal, porque ela fala, não conheço ninguém que faz isso, por onde eu começo, quais as regras. Acho interessante ela, em um primeiro momento, até entender o que é abrir o relacionamento, né? Porque as pessoas vêm de um conceito, às vezes, sei lá, deturpado, que leu, não viu num filme, né? Assim, e em vez de conhecer pessoas, eu acho que tu vai também desmistificando muita coisa quando tu entra em contato com pessoas, né, Adê? Olha, eu acho que é importante a gente esclarecer aqui o conceito de relação aberta. Porque, assim, há uma diferenciação, né, principalmente nos grupos e páginas de não monogamia no Brasil, que relação aberta significa somente uma abertura sexual. Então, o pessoal do meio liberal, do swing, troca de casais, geralmente vai falar, eu tenho uma relação aberta, mas é aberta só para trocas sexuais. Não é aberta para amar outras pessoas, como é a proposta do poliamor, por exemplo, né, para afetos e uma conexão emocional. Né? Então, dentro das páginas mais críticas aí, as pessoas até questionam se isso seria parte da não monogamia. Né? Colocam que isso aí é uma monogamia flexibilizada, porque continua todas as regras, todos os mecanismos de controle e cerceamento da liberdade, menos a parte sexual. Você pode transar de vez em quando com as pessoas, entende? Então, critica-se dentro dos grupos não mono mais politizados no Brasil, de que relacionamento aberto, na verdade, não é não monogamia ética ou política, é só uma monogamia mais flexível aí, entendeu? Pode falar, Ana. Mas eu tenho uma pergunta, porque eu tenho uma pergunta, uma provocação. Quando a gente vai ler, eu e minhas provocações. Eu ia falar. Eu tenho uma provocação. Quando a gente vai ler sobre poliamor, por exemplo, existe o poliamor, ele não abre mão de todos os conceitos que estão envolvidos na monogamia. Então, por exemplo, a questão da lealdade ou da fidelidade, existe a polifidelidade. E fidelidade é um conceito que está dentro da monogamia. Como é que a gente lida com isso politicamente? Porque não dá para eu dizer, eu entendi, assim, eu entendo totalmente o conceito de não monogamia dentro do poliamor, né? Na questão afetiva e sexual. Mas como é que eu lido com o conceito de fidelidade dentro de uma relação não monogâmica, se a fidelidade politicamente, socioculturalmente, está ligada intrinsecamente, diretamente à monogamia? Baixou um pouquinho seu som, Ana. Desculpa. Eu acho, existe esse conceito de Existem alguns conceitos que a gente problematiza.
que são bem problemáticos, que é, sei lá, hierarquia de casal, relação primária e secundária, isso. polifidelidade, unicornização, que é os casais que vai lá e busca uma moça para ser namoradinha, que é aquele unicórnio, aquele ser místico que vai apimentar a relação. Então, existem vários conceitos problemáticos que vieram porque o poliamor surgiu ali nos anos 80, 90 nos Estados Unidos, né? Então, inicialmente, era bem essa ideia, assim, né? Muitos casais que queriam abrir a relação, mas não queriam perder aquele status ali de prioridade um para o outro. Então, eles criaram esses conceitos de, essa é a minha relação primária, essa é a relação secundária, sabe? E eu lembro quando eu cheguei no Brasil em 2014, eu fui procurar grupos no Facebook sobre poliamor, e era sempre isso, era sempre uma foto de casal, procuramos uma namorada. Aquela coisa meio objetificante, assim, sabe? Mas eu acho que a gente está desconstruindo isso completamente. Né? Na minha página e nos grupos que eu acompanho, né, as pessoas são totalmente críticas a essa ideia de polifidelidade, porque, de novo, é reprodução da monogamia. De novo, reproduzir de novo. É tipo monogamia entre 3 pessoas. Um trisal, que todo mundo tem que ser fiel, é monogamia entre 3 pessoas, sabe? Não muda mesmo. É isso. Então, realmente, assim, fica aquela briga, sabe? Porque os trisais polifiéis ali, eles se consideram não mono. E aí você vai discutir e vai tirar a carteirinha. Não, você não é não mono, porque você vai reduzir a monogamia. Entende? É isso mesmo. Agora, então, assim, é uma briga, porque vem a galera cagando regra, sabe? E vem assim, não, você não é não mono, sabe? Meu, se a pessoa quer se considerar não mono, ela... porque assim, não mono é o quê? Tudo que foge à monogamia. Né? Fugiu muito pouco, porque é só essa não exclusividade sexual. Swing, né? vamos pensar o swing. Abriu ali uma pequena possibilidade, já não é monogamia. Bom, enfim, mas tá repetindo todos os outros valores da monogamia? Tá. Então, sabe? Enfim. O AD, é isso mesmo. Olha, é tão interessante. Outro dia eu estava conversando com a Carol Tchukian, viu, Bárbara? Que era dos Soltos, agora ela mudou, é Amores Possíveis. Sim, Amores Possíveis, Foi para marcar um café com ela, faz umas 3 semanas de só desmarca. Um beijo, Carol. E ela estava contando uma história que eu achei hilária, que ela falou assim, né? De um casal, tal, não sei o quê, e o cara falou assim, não, eu sou não monogâmico, e falando para a mulher que ele estava saindo, né? Não, fazendo questão, eu só tenho relações não monogâmicas e tal, eu tenho que ser aberta, relação aberta, não monogâmica e não monogâmica. Daí, a mulher, ele estava na casa da mulher, dessa moça que ele estava saindo, dela virou e falou assim, viu, eu agora à noite, eu queria ficar sozinha, sabe, eu queria dormir em casa, eu queria dormir sozinha, porque eu quero me preparar, que amanhã de manhã eu vou fazer o correr de manhã cedo, então, eu disse que o cara ficou puto, como assim, você está me mandando para fora, então, olha só que incoerência, né? A liberdade que ele propaga, que ele quer garantir, para ele ter outras experiências, ele não consegue dar à moça a liberdade dela estar na casa dela, de ser. Não é nem de estar com alguém, né? É de ser. Então, eu acho que é um pouco isso, né? Quando a gente começa a discutir essas relações, ou a relação aberta, ou swing, cara, é muito mais do que ficar só dizendo que, como diz a Ade, ficar cagando regra do que você tem ou do que você não tem fazer. E as pessoas estão usando esses títulos e esses conceitos, e muitas vezes não é porque de fato acreditam nisso, porque fizeram reflexões, porque estão construindo a partir da desconstrução. É porque querem garantir a possibilidade de não se comprometer com ninguém e estar também só ali atuando o seu próprio prazer. E então, aí tem que também tomar cuidado. E aí eu entro numa outra parte desse caso, desse e-mail que a leitora mandou, que ela fala, no começo do relacionamento, a gente falava, brincava com a não monogamia, e será que ele usou isso só para me conquistar? Porque também tem isso, né? Eu já vi muito isso, até de muitos casais que trazem essa questão. Então, eu pensei muito, porque assim, claro, no mundo das ideias, que legal, a gente não vai se comprometer a essa coisa aqui batida, que é a monogamia, vamos manter esse tesão vivo, mas na hora do vamos ver, vira uma coisa, sei lá, né? Como é que é? De conta que tu atende muitos casais, como é que eu atendo vários casais envolve? Que eles trazem essa questão. No começo eu falei que eu era não mono, e ele ou ela super entendeu, sabe? Mas aí a gente não conversou muito sobre isso, porque é aquilo, né? A gente chama esse começo, essa paixonite, de ENR, energia de nova relação.
Adorei Esse a começo sigla. tem toda aquela explosão de hormônios, né? E a gente já sabe pelas pesquisas de que dura de 1 ano a 1 ano e meio, máximo 2 anos. Tipo, você vai morar junto, não dura 6 meses a ANR, pode ter certeza. Sabe? É isso. Para quem É já entrou na isso. pandemia, então não foi um mês, né? Mas tudo Não, bem. não. Então, assim, mas nesse período de empolgação, de explosão hormonal, que o Pedro Calabres, que é um neurocientista, ele chama de demência Ele é temporária, né? Isso, ele é ótimo. Nesse período a gente fica naquele mundo ilusório ali da fantasia e a E pessoa projeta perfeita, tudo, né? Projeta tudo. e Todas as ali minhas você não ilusões e enxerga a desejos. real. É. E a pessoa mesmo falando que é não mono, você fica assim, ah, não, tá tudo bem, vai dar tudo certo, sabe? Tipo, Depois a gente conversa ela sobre vai, isso. ela vai abrir mão né? disso, né? Geralmente, por isso que é bem complicado, a gente já falou bastante nos grupos, nas lives, essa relação de pessoa mono e não mono. Porque fica um ali na ilusão de que vai converter o outro. Sabe? Isso, O mono fica, isso. não, mas ele tá apaixonado por mim, ele vai largar mão disso, essa bobeira aí de querer ficar com um monte de gente. O não mono fica assim, não, mas faz tão sentido, eu vou dar um monte de leitura pra ela aqui, e ela vai, né? E no fim das contas, gente, não rola. Passou a paixonite, passou todo aquele encantamento, as pessoas começam a cair na real, a pessoa não mono quer a liberdade dela, a autonomia dela, pra poder, né, se relacionar com outras pessoas, ou não, né? Ou simplesmente não ter ali a sua liberdade cerceada, né? Saber que se ela quiser, ela pode, sabe? E tem uma coisa também, né, que eu acho que a gente tem que levar em consideração aqui, uma que eu já falei, que é a capacidade de fantasiar e de subjetivar isso. Então, no começo, que eles brincavam, falavam, quem sabe, não sei o quê, está no plano da fantasia, não no plano da concretização total, né? E segundo, gente, que aqui tem 5 anos de relacionamento depois, não dá para lá comparar. 5 anos de relacionamento, gente, já comeram muito feijão, já tem outras estruturas, já tem coisas mais a perder, tem uma história. Então, o medo de perder coisas, né, de uma construção de convivência é maior. Então, também não dá. Eu acho que ela tem que falar, eu também concordo com a Dê, tem que botar no jogo a conversa. É verdade, é um desejo dela, né? É o desejo e ver dela. o que vale a pena, ver se vale a pena abrir mão dessa relação. Mas eu vejo... Mas eu vejo essa onda da não monogamia, na teoria, muito em alta. A teoria é linda. Sabe? Na teoria, com certeza. o povo, claro que tu quer falar. Gente, é óbvio que a gente já falou que todos os programas quase a gente passa por isso, como o amor romântico é uma farsa, né? Como a gente se prende a padrões de uma sociedade machista, patriarcal, tudo isso a gente já sabe, mas na hora de vamos ver aquilo que eu falei, porque a conta, o boleto chega que a Ana sempre fala. Então, esse casal começou. Claro que tu não quer, é o que a Ana falou, gente, calma aí, não precisa também tu viver tudo, né? Porque claro que tu vai falar, o que tu acha da monogamia? Gente, na teoria a gente sabe, né, que um ser humano transar com, ainda mais, imagina antigamente, né, que nem tinham experiências antes do casamento, uma pessoa transar com uma só o resto da vida, só no conceito já é uma coisa que não tem lógica. Então, se tu vai me perguntar o que tu acha da monogamia, eu falei, gente, óbvio que teoricamente, é muito mais provável que não vai dar certo. Mas agora, na hora do vamos ver, pela minha vida, pelo que eu vivi até hoje, eu me encaixo mais na monogamia. Só que ter esse discernimento num começo de relação, apaixonado por uma pessoa não mono, claro que a pessoa vai falar, vamos lá, gente, vamos viver desse amor aí. Vamos lá, vou me abrir. Eu passei muito por isso, porque o meu parceiro, ele se abriu, ele leu, ele falou, nossa, faz sentido, não vou te prender, vamos viver isso. Ele foi muito aberto, mas né, ele nunca se enfiou de cabeça como eu me enfiei, ou como eu vejo as pessoas que me acompanham na página, assim, as pessoas simplesmente ficam apaixonadas pelo tema, e leem livros, e estudam, e acompanham todos os posts da página, e vêm nos grupos de apoio, a gente tem um grupo de apoio toda quinta, às 8 horas no Zoom. E o David, né, meu ex-parceiro, ele nunca teve muito interesse, né? E aí, agora, depois da separação, acho que a gente consegue enxergar coisas que a gente não enxergava ali dentro da relação, né? E hoje a gente está até fazendo uma terapia de casal de separação, né? A gente tá tendo um apoio, e está sendo muito incrível, até a última sessão. Isso ficou muito claro, né? Porque a gente deu esse histórico da não monogamia, que a gente não tinha trazido ainda, né, de como a gente chegou na não monogamia, e ficou claro ali, né? E ela até questionou, e você se vê como mono ou não mono? Nossa, foi difícil ouvir ele falando, ele fala que ele é híbrido, sabe? Que ele é muito aberto, e que ele pode ser mono ou não mono, você tá com uma pessoa que é ser não mono e tal.
Mas, assim, ele fala também que ele nunca vai admitir que se ele tiver uma nova pessoa na vida dele, que ela exclua eu da vida dele. Tipo assim, sabe? Ele também fala que, de forma alguma, assim, que eu vou continuar parte da vida dele. Bom, claro que eu vou, né? Sou mãe dos filhos e tudo. Claro. Mas, né, que ele não vai entrar muito nessa onda, assim, de... sei lá, de amor romântico, ciúmes, possessividade, essa coisa. Ele não é esse tipo de pessoa. Mas foi difícil de ouvir ali, mas de repente ele falou, não, eu me vejo muito mais monogâmico, eu não sei se eu quero ter várias relações, eu quero encontrar uma pessoa, ele já falou isso para mim. Então foi doloroso ouvir isso, porque aí por uns, né, 2006, por uns 6 anos, né, a gente viveu a não monogamia, e eu achava que ele realmente queria, mas ele estava mais fazendo por mim. E aí a gente chega nessa problemática que você levantou em algum momento, que é assim, fazer pelo outro, eu acho que é complicado, né? Pode ser uma violência, né? Eu acho. E a conta chega, sabe? A conta chega. Você se sacrifica pelo outro, você vai cobrar essa dívida. Né? Então, acho que as pessoas que querem que o parceiro ou a parceira sugere a abertura da relação, a pessoa tem que pensar muito bem e fazer isso não só pelo outro, mas escolha o seu difícil. É a frase do ano. Frase do ano, da porque temporada. É isso, né? Porque às vezes, né, eu acho assim, eu acho bonito, olha, quando eu acompanho casais que estão numa abertura, etc, estão tentando uma abertura, eu acho bonito, muito bonito, acolher o desejo do outro. Aliás, eu sempre oriento as pessoas, sempre acolha o desejo do outro. Acolher o desejo do outro significa tentar não julgar, é tentar olhar para o outro, é esse verdadeiro amor de você olhar para a inteireza do outro. Só que você vai ter que dar conta do que isso, né, reverbera em você. A sua dor, o seu ciúme, a sua dificuldade de entender. Enfim, não é o julgamento do desejo do outro. Acolher o desejo do outro é muito bonito. A parceria, olhar para esse desejo e falar, será que eu dou conta? É muito bonito. Isso é um movimento de amor. Sim, com certeza. O que não dá é para você se violentar pelo movimento do amor do outro, porque tem este limite. Isso acontece. E às vezes acontece. É difícil achar o limite.